olhando um pouco aquela nossa divisão, né, que nós falamos do Evangelho de Marcos, então nós tínhamos olhado ali o início da Boa Nova, né, a preparação, portanto, do anúncio, e depois nós vimos também aquele resuminho, né, de 1:14-15, onde, de certa maneira, era o resumo praticamente de todo o Evangelho de Marcos. Né? Praticamente ele resume o Evangelho nesse 14:15, principalmente o 15. Né? Não precisa mais esperar, chegou a hora, o reino de Deus já está a caminho, em andamento, mas é preciso mudar um pouco a visão, né? O seu modo de ver as coisas, a sua compreensão, para crer de fato de que o que eu trago é uma boa nova. Tá? Então, esse é o resumo, podemos dizer assim, de todo o Evangelho de Marcos, porque ele vai agora exemplificar como é que essa boa nova ela chega, né? E que através dela é possível acreditar de fato que seja uma boa notícia. E então nós vimos o restante do primeiro capítulo, né? Que era um dia em Cafarnaum. Né? Então, esse um dia em Cafarnaum era justamente o dia a dia que deveria ser a comunidade, a igreja, de um modo geral, né? Deveríamos seguir esse caminho que Jesus faz, que ele percorre na sua missão nesse dia de Cafarnaum. Então, aqueles 8 pontos, né, que são importantes, portanto, que nós vimos. Né? Então, nesse crescimento da Boa Nova, nesse crescimento da Boa Nova, de 1:16 até o capítulo 3, versículo 6, vai também aos poucos aparecendo conflito, que é o que nós vamos ver hoje. Então, o capítulo 2 todinho, todo o capítulo 2, e o início do capítulo 3, e depois, mais à frente, novamente, 3:13 a 6:6, esse conflito ele cresce e, no fundo, vai surgindo, vai aparecendo, então, esse mistério do reino de Deus. Então, a gente vai ver hoje essa questão do conflito, do aparecimento, do crescimento do conflito. Bem, então vamos dar uma olhada lá. Então, logo depois da Boa Nova, no primeiro dia de Cafarnaum, os conflitos vão aparecer. Então, nós vamos encontrar em Marcos 2, 1-12. Aí eu só queria que vocês ficassem aí com a Bíblia também, né? Abrissem aí no capítulo 2, que a gente vai fazer a leitura, e vamos então acompanhar por meio do texto. Marcos 2, 13-17, na continuidade, 18, 22, ainda 23, 28, e aí ele entra no capítulo 3, 1-6. E aí depois nós vamos dar continuidade lá no capítulo 20 até 35, capítulo 3, mas a gente vai ver o que acontece nesse meio tempo aqui. Então vamos ver primeiro esses 5 conflitos, do capítulo 2 e o início do capítulo 3. Então, o primeiro conflito que nós temos, nós vamos encontrar lá em Marcos 2, de 1-12. E aí, Jesus, então, ele declara perdoados os pecados de um paralítico. Então, vamos abrir lá no Evangelho de Marcos, no capítulo 2, e de 1-12. Então, ele diz assim: alguns dias depois, Jesus entrou novamente em Cafarnaum e souberam que ele estava em casa. Reuniu-se tanta gente que nem mesmo em frente à porta havia lugar para todos. E Jesus lhes anunciava a palavra. Trouxeram-lhe um paralítico, carregado por 4 homens. Como não podiam levá-lo até Jesus por causa da multidão, descobriram o teto do lugar em que se encontrava. E pela abertura desceram a maca em que estava deitado o paralítico. Ao ver a fé deles, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Ora,
estavam sentados ali alguns escribas, pensando consigo mesmo: como este homem pode falar assim? Ele blasfema. Quem pode perdoar pecados, senão só Deus? Mas Jesus percebeu logo em seu espírito os pensamentos deles e disse: por que estás pensando assim? O que é mais fácil dizer ao paralítico: teus pecados estão perdoados? Ou dizer: levanta-te, toma a tua maca e anda? Pois bem, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder de perdoar os pecados, disse ao paralítico: eu te digo, levanta, toma a tua maca e vai para casa. Ele se levantou, pegou logo a sua maca, saiu à vista de todos. Todos se espantaram e se puseram a louvar a Deus, dizendo: nunca vimos coisa igual. Então, esse é o texto, né, que nós temos em que Jesus vai perdoar, portanto, né, os pecados de um paralítico. Né? Bem, primeiro aparece aqui nesse relato, né, um ato de desespero, né, que parece que o paralítico encontra sua única esperança exatamente em Jesus. Né? E isso é identificado pela forma como se deu o encontro, né? Numa casa repleta, cheia de gente, e, de repente, pelo teto, são obrigados, né, a colocar a maca pelo teto, quer dizer, um ato de desespero mesmo, né, para chegar próximo, perto, portanto, de Jesus. Tá? Outro aspecto interessante que aparece no relato é essa questão da doença, né, ou uma necessidade especial que está relacionada à impureza. E, portanto, ela precisa, na verdade, aparecer a questão do perdão dos pecados. Né? Então, a doença relacionada ao pecado, a doença relacionada a uma impureza e a necessidade, então, né, de se tornar puro. E essa relação, portanto, transparece muito forte também nesse texto. Ainda a questão do sistema religioso da época, né, onde você é pecador, né, e aí, portanto, a pessoa se sentia rejeitada por Deus. Ela está doente, né, e nesse estado, portanto, de doença se manifesta não a bênção de Deus, mas se manifesta exatamente o oposto, né, uma maldição de Deus, porque essa pessoa está rejeitando a Deus e Deus também a rejeita por causa disso. Então, um pensamento muito forte, né, no sistema religioso da época. E aí Jesus vem ensinar o contrário. A boa nova, a boa notícia é exatamente que aquela fé, né, tão grande era sinal de que o homem estava sendo acolhido por Deus, e não o contrário, e não sendo rejeitado, portanto, por Deus. E aí o Evangelho vai dizer que, ao ver a fé deles, né, Jesus diz que os pecados são perdoados. Ou seja, você não está afastado de Deus. Você não é pecador. Deus te aceita, mesmo você sendo paralítico, mesmo estando nessa situação, nesse estado. Você é aceito, portanto, por Deus. Então, Jesus ele vai negar, né, diante das autoridades, né, ele diz lá no início que estava ali presente, os fariseus estavam ali, presenciaram, portanto, né, presenciaram o fato, e ele então nega que essa paralisia fosse um castigo pelo pecado do homem. E a reação do sistema, né, dos fariseus, ela é imediata. Não pode ser, esse homem blasfema. Né? E dizem, por quê? Porque só Deus pode perdoar os pecados. E não uma pessoa vir dizer que ele está perdoado. Então, só o sacerdote, na verdade, é quem podia declarar a pessoa perdoada. E se ela também, portanto, nesse sentido, estaria purificada. Então, se fosse verdade o que Jesus estava dizendo, no fundo,
eles vão perder totalmente a liderança, vão perder a própria razão de ser da sua doutrina, né? Porque afirmavam exatamente o contrário que Jesus estava realizando. E Jesus é evidente que não deixa por menos e vai perguntar: o que é mais fácil dizer? Teus pecados estão perdoados ou levanta e anda? Agora, claro, cá entre nós, é muito mais fácil dizer que teus pecados são perdoados. Por quê? Porque como é que você vai saber? Qual é a prova que você tem de que foi perdoado ou não? Então, se você diz que teu pecado foi perdoado, né? Por outro lado, se você diz, pega a tua cama e levanta e vai-te embora, né? Isso aqui é muito mais difícil. Né? E é justamente por esse caminho, né, que ele vai. Levanta-te e anda. Então, para mostrar que ele tinha esse poder de perdoar os pecados, em nome de Deus, aí ele vai dizer ao paralítico: levanta, toma teu leito e vai para casa. E aí, então, portanto, ele cura o homem. Então, esse é o primeiro conflito aberto entre Jesus e as autoridades da época, né? E ela é fruto aí dessa experiência, né, que Jesus tinha com o Pai, né? E que ele vai revelando esse relacionamento justamente àqueles que estavam fora da sociedade, né? Estavam excluídos da sociedade. Um detalhe interessante desse relato é quando ele vai dizer, né, para eles que ele, vendo a fé dos amigos, né, chama a atenção de Jesus, né, o tamanho da fé dos amigos para ter todo aquele trabalho de colocar aquele homem, né, diante de Jesus. Então, vendo a fé deles, né, o texto faz questão de dizer que é através da fé deles é que Jesus fica espantado, né, e é, portanto, por causa disso que ele vai realizar, portanto, né, a cura, vai realizar a cura, portanto, do paralítico. Tá? Então, parece, sim, no primeiro momento, que Jesus está, de fato, relacionando o pecado com a doença. Né? Parece, no primeiro momento, que ele, quando ele diz assim, antes de curar, ele diz, teus pecados são perdoados, na verdade, ele está jogando um pouco para que o tema, né, da questão do pecado associado à doença, ela possa ser trabalhado ali nesse texto, né, que nós vimos. Por isso que logo no início ele, antes de curar, ele diz teu pecado. Ou seja, eu disse, teu pecados são perdoados e você continuou paralítico. Então, evidentemente, não há relação nenhuma entre o teu pecado e a sua paralisia. Né? Porque se você sendo perdoado do seu pecado, você, obviamente, deveria já levantar a partir desse momento. E não é o que acontece. Teu pecados são perdoados, mas o homem continuou paralítico. Então, só depois que Jesus vai dizer levanta e anda, aí é que o homem... Então, com isso, esse texto ele dissocia totalmente a questão do pecado com a questão da doença. Uma coisa não tem nada a ver, portanto, com outra. Ele desqualifica totalmente os presentes, as autoridades presentes, que mantinham essa relação. Principalmente porque, para que você pudesse ser perdoado, você teria que fazer os sacrifícios. Dentre eles, ir até o templo, comprar o animal, sacrificar o animal. Então, toda aquela estrutura ligada ao sacrifício do templo, na verdade, Jesus ele está descartando tudo isso, na medida em que ele diz que teus pecados são perdoados. E daí é que vem a fúria, né, das autoridades, exatamente porque desqualifica a função primordial, principal, portanto, do templo. Então, esse é o primeiro conflito, né, que aparece aqui. O segundo está em 13:17. Né? Então, lá em 13:17, diz que Jesus saiu de novo para a beira do mar, toda a multidão vinha ter com ele, e ele os ensinava. Quando ia passando, viu Levi, filho de Alfeu, sentado junto ao balcão da coletoria, ele disse, segue-me. Levi levantou-se e o seguiu. Certa vez, Jesus estava à mesa em casa de Levi.
muitos cobradores de impostos e pecadores estavam sentados junto com Jesus e seus discípulos, pois eram muitos os que o seguiam. Os escribas, que eram fariseus, viram que ele comia com os pecadores e cobradores de impostos, e disseram aos discípulos: por que ele come e bebe com cobradores de impostos e pecadores? Ouvindo isso, Jesus lhe disse: não são os que têm saúde que precisam de médico, e sim os enfermos. Não vim chamar o justo, mas os pecadores. Então, esse texto aqui, né, é outra questão, outro problema, né, já não tem mais nada a ver com a questão da pureza, a questão do pecado, né, essa relação da doença, portanto, com isso, né, então ele aborda um outro problema. Então, primeiro, ele chama Levi, que é um publicano. Então, ele convida um publicano para segui-lo. E Levi larga tudo e começa a fazer parte da comunidade dos discípulos, dos seguidores de Jesus. E aí, em seguida, o texto literalmente diz assim que ele, estando à mesa na casa dele, né? Então, algumas Bíblias, Ave Maria, algumas Bíblias, elas traduzem exatamente assim, estando à mesa na casa dele, né? E a grande maioria das Bíblias transformam esse dele como sendo Levi. E aí coloca na casa de Levi, né? Estando ele à mesa na casa de Levi, mas a tradução é na casa dele, no próprio Jesus. Por que não? Jesus morava em Cafarnaum, estava o tempo todo em Cafarnaum. Então, na sua casa. E a casa de Jesus é a igreja. A casa de Jesus é a comunidade. Então, na casa de Jesus, e dentre os participantes tem muitos publicanos, pecadores, publicanos, né? E os discípulos. Bem, então essa comunhão de mesa, né, ela era uma expressão muito forte de amizade, de intimidade. Então, sentar-se à mesa com alguém era, como dizemos hoje, confraternizar, né? Era uma forma muito forte, importante de confraternizar. Sentar-se à mesa, comer do mesmo pão, dividir o pão, né? Então, era severamente proibido sentar-se à mesa com o publicano, porque você não podia confraternizar com quem era pecador, né? E o publicano era tido como pecador porque era um cobrador de impostos, maldito, mal visto, né? Além de ser maldito, mal visto, porque cobrava os impostos dos judeus, ainda pegava em moeda estrangeira, então estava o tempo todo impuro. Não era uma pessoa bem-vinda para sentar-se à mesa, fazer uma comunhão de mesa, para confraternizar-se. E Jesus diz, então, o texto que tinha vários publicanos com ele, né? Então, dá para entender que esse gesto de Jesus, né, praticado aí num lugar pequeno, no interior da Galileia, onde todo mundo se conhece, né, o controle social é muito forte, é, de fato, um sinal de muita coragem. Né? Ele subvertia a organização da vida religiosa do povo, que não podia sentar-se à mesa, né, não podia ter comunhão, não podia se confraternizar com quem era tremendamente pecador, como era o publicano. Então, é o mesmo hoje que a convivência, portanto, né, que muitas vezes acontece, que a pessoa chama para fazer uma reunião, e aí tem ali crente, espírita, mãe solteira, pessoas divorciadas, né? Então, tudo isso, né, hoje em dia, muitas vezes, dentro das nossas comunidades, também são motivos de espanto. Não, não pode isso, não pode. Né? Não pode sentar-se à mesa, né? Não pode sentar-se à mesa dessa forma. Então, Jesus ele é criticado pelas autoridades. E aí vem a resposta contundente dele, né? Não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Então, eu não vim chamar os justos, mas vim chamar os pecadores. Os justos já estão salvos. Eu vim chamar aqueles que precisam de salvação, né? E os judeus já se achavam justos e já se achavam, portanto, salvos. Então, Jesus joga
pesado, né? Com a crítica que eles resolvem fazer. Tá? E aqui é interessante por quê? Porque ele chama a atenção dos discípulos de que o mestre dele, né, o seu mestre, veja, o seu mestre senta à mesa com pecadores. Né? Então ele está tentando jogar os discípulos contra Jesus. Né? Estão tentando fazer esse trabalho. Bom, então, como no texto anterior, lá no primeiro capítulo, né, também agora ele é a consciência, na verdade, da missão que ele vai encontrar a resposta e o rumo para o anúncio da boa nova de Deus, do Pai. E esse é o segundo conflito entre Jesus e as autoridades religiosas da época. Então, hoje também, em nome de leis religiosas, né, que nós mesmos fizemos, essas leis, muita gente é excluída da convivência comunitária. As mães solteiras, as pessoas divorciadas, sacerdotes casados, questões de gênero. São tantos os casos que excluímos da nossa convivência. Né? Então, essa experiência mais viva de Deus como pai, como mãe, só mesmo para poder nos ajudar a encontrar saídas e soluções, né, para esse problema tão agudo, né, que hoje em dia, muitas vezes, nós temos. Que ao invés da religião nos aproximar, no fundo, a religião nos afasta. Né? A religião é religare, nos ligar a Deus e não nos afastar de Deus. E às vezes fazemos da religião um motivo de afastamento e não de ligação, portanto. Deus com o próximo, né, que está presente no nosso próximo. Né? Bem, esse foi o segundo conflito, então. O primeiro da autoridade, perdoar os pecados. Esse aqui de fazer comunhão de mesa, comer, portanto, com os pecadores. E vem o terceiro discípulo. O terceiro conflito, né, entre a questão dos discípulos de João e também os fariseus. Então, vamos dar uma olhadinha o que diz esse 18 a 22. Os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando. Alguns vieram perguntar-lhe: por que os discípulos de João e dos fariseus jejuam e os teus não jejuam? E Jesus respondeu: por acaso podem jejuar os amigos do noivo enquanto o noivo estiver com eles? Enquanto tiverem consigo o noivo, não podem jejuar. Mas virão os dias em que o noivo não será tirado. Então, naquele dia, jejuarão. Ninguém costura retalho de pano em roupa nova. Ninguém costura retalho de pano novo em roupa velha. Do contrário, o remendo novo puxa o tecido velho e o rasgão se torna maior. Ninguém põe vinho novo em odres velhos. Do contrário, o vinho romperá e os odres, levando a perder tanto o vinho como os odres. Mas vinho novo se põe em odres novos. Então, esse conflito aqui que aparece, é o terceiro conflito, né, é a questão do jejum. Se o primeiro era perdoar o pecado, o segundo fazer comunhão de mesa, esse aqui, o tema é sobre o jejum. E Jesus deixa a eles a liberdade de jejuar ou não. Ele diz que os discípulos de João Batista, os fariseus, eram obrigados a jejuar. Então, eles querem saber por que Jesus não insiste no jejum. E ele vai responder com uma comparação. Então, ele vai colocar a questão da bodas. Quando o noivo estiver com os amigos do noivo, então não precisa jejuar, porque estão na festa, estão comemorando, estão festejando a bodas. Depois, se quiserem, podem jejuar. E Jesus, então, se considera o noivo nesse sentido. Então, durante o tempo em que ele estiver com os discípulos, é festa de casamento. E o povo, na verdade, vai ser a sua noiva. É uma simbologia antiga. Desde os tempos dos profetas Isaías, por exemplo, sempre faz essa relação. Javé é o noivo e o povo a noiva. A infidelidade da noiva em relação ao noivo. Então, Oséias tem essa temática. E Jesus vai recuperar um pouco essa ideia
mas colocando ele agora como sendo noivo, né? Então, a noiva, na verdade, deve sentir-se acolhida, amada, é o povo, né? Deve sentir acolhido, amado, portanto. Um dia, porém, o noivo vai ser tirado. E aí eles vão jejuar. Aí ele alude, evidentemente, à sua morte. Então, sabe, ele sente que se ele continuar nesse caminho de liberdade, as autoridades vão querer matá-lo. Então, essa nova experiência de Deus como Pai, ela é, de fato, uma memória muito perigosa, né? Mas perigosa para esse sistema que exclui, condena, né? E, às vezes, também até para nós é perigosa, porque nos incomoda, né? E critica também, de certa maneira. Então, esse terceiro conflito é muito interessante, né? Porque ele vai colocar exatamente esse confronto entre o modo de ser discípulo e discípula de Jesus, que é diferente do modo de ser os discípulos de João Batista, o modo de ser discípulo dos fariseus. Então, Jesus tem uma outra lógica de olhar e ver as coisas. Essa nova lógica, esse outro olhar, é o que ele fala: convertei-vos, para crer de fato de que isso é a boa nova, essa é a boa notícia. Então, os dois versos que seguem, 21 e 22, esclarecem essa atitude de Jesus em relação a todos os conflitos que estão aí no capítulo 2 e o início do 3. Não se coloca remendo de pano novo e roupa velha, pois o rasgo fica maior. Então, o novo não se deve querer que o antigo se estrague mais ainda. Então, o antigo já está estragado, precisando de remendo. Não se coloca vinho novo em barril velho, faz perder os dois. Então, a religião defendida pelas autoridades religiosas era roupa velha, era o barril velho. Então, dizer uma coisa está velha não significa que ela está errada. O que está errado é querer enquadrar essa nova experiência, a novidade de Deus em costumes antigos. Isso é que estraga os dois, um e outro. E era, de certa forma, o que eles estavam tentando fazer. A partir da sua lógica, a partir da sua visão, tentar entender aquilo que Jesus estava trazendo, que é a novidade. E não se deixar levar e olhar por essa boa nova, por essa novidade. Eu quero enquadrar a novidade na visão antiga. E é disso que Jesus vai dizer a ele que não dá certo. É o remendo que é mais novo do que o pano. Então, Jesus, ele não quer destruir o antigo, mas também ele não quer que se use o novo que ele trouxe para com ele reconstruir a religião do jeito que era antes dele. Então, o antigo não pode impedir que a nova experiência de Deus se expresse de maneira diferente, em formas de ritos novos, já que o vinho novo que ele trouxe é tão forte que faz estourar o barril velho. Então, ele não quer isso. E por isso, então, ele pede vinho novo em barril novo. Então, exige liberdade de expressão para o novo. Provavelmente, Marcos traz aí essas palavras de Jesus para orientar lá nos anos 70 sua comunidade, onde havia tensões entre cristãos judeus, por exemplo, e cristãos gregos. Então, a palavra, na verdade, esse texto é de muita atualidade para nós. Como nós vemos muitas vezes, determinadas pastorais, determinadas linhas, etc., que é de um conservadorismo enorme. Tem medo de se desprender de algo, sempre foi assim. Quer dizer, tudo aquilo que vem como uma certa novidade causa medo, causa pavor. Vivemos hoje numa situação bem complicada em relação a isso. Hoje eu vi até uma live com o Dom Valmor, presidente da CNBB, falando das novas diretrizes da igreja, e ele tocava exatamente nessa questão, dizendo um cuidado e um perigo que vivemos nesse momento de um certo catolicismo sendo vivido hoje na igreja, que traz um grande prejuízo, um grande mal para a própria igreja. Ele alertava, falava muito claro sobre isso, essa visão presa. Bem,
Depois, o quarto conflito, né, com os fariseus, esse conflito em 23, 28. E esse conflito que diz, então, no dia de sábado, Jesus estava caminhando por entre as plantações de trigo. Enquanto caminhava, os seus discípulos começavam a arrancar espigas de trigo. E os fariseus lhe observaram: olha como é que ele faz no sábado, o que não é permitido. E Jesus respondeu: nunca lestes o que Davi, quando ele e os seus companheiros estavam passando necessidade, sentindo fome, como entrou na casa de Deus no tempo do sumo sacerdote Abiatar e comeu os pães sagrados que só os sacerdotes é permitido comer, e como os deu também aos companheiros? E lhes disse ainda: o sábado foi feito para as pessoas, e não as pessoas para o sábado. É por isso que o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Então, mais um problema, né? O primeiro, perdoar os pecados, a autoridade de perdoar os pecados, a relação entre pecado e doença, que Jesus vem acabar com isso daí. A segunda, comunhão de mesa, fazer a comunhão de mesa com os pecadores, com aqueles que precisam conhecer a boa nova. O terceiro, sobre a questão do jejum, fazer ou não jejum, o momento certo de jejuar e reconhecer a pessoa de Jesus como o caminho de salvação. E agora a questão do sábado, uma questão muito séria. Então vai percebendo que todos esses conflitos trazem elementos que estavam ainda presentes na comunidade de Marcos nos anos 70. Ainda lá nos anos 70, as comunidades viviam esses conflitos com o judaísmo. E, de certa maneira, esses conflitos aqui no Evangelho, ele vai servindo quase como que uma cartilha de como você deve enfrentar as autoridades quando elas vierem questionar esses mesmos elementos. A autoridade, o perdão, a questão do jejum, a questão do sábado. Então, como você deve lidar com essa situação? Então, veja como Jesus lidou. Como é que foi que Jesus trabalhou isso? Façam vocês também. É como uma cartilha, né? Vai servindo de cartilha de como enfrentar essas situações. Bom, então a questão do sábado. Não pode no sábado fazer nada, até passar fome. Então, os discípulos passam pelas plantações e abrem caminho arrancando espiga. Mateus até, no capítulo 12, diz que eles estavam com fome. Marcos fala que eles estavam arrancando as espigas. Os fariseus invocam, então, a Bíblia para dizer que é transgressão, lá em Êxodo 20, 8 a 11. O Código da Aliança vai dizer, então, que é proibido no sábado, os 10 mandamentos. No sábado é um dia reservado e deve ser preservado para Deus. Nada pode ser feito. E Jesus vai também, junto com a Bíblia, responder para eles. E vai lá pegar em Samuel. E o próprio exemplo de Davi, o grande rei, que tirou os pães sagrados do templo, que era somente para os sacerdotes, e deu aos seus soldados, porque estavam com fome. E aí ele termina. O sábado é para o ser humano, e não o ser humano para o sábado. Então, a lei existe para o bem da vida, e não vice-versa, e não o contrário. Então, atacado em nome da tradição bíblica, lá do Antigo Testamento, ele responde com a própria tradição bíblica, mostrando que os argumentos dos outros não tinham o menor fundamento. Então, isso traz um grande questionamento, por exemplo, hoje. Será que a gente tem essa mesma familiaridade com a Bíblia como Jesus? Naquele tempo não tinha Bíblias impressa como nós temos hoje. Em cada comunidade havia só um único exemplar que ficava na própria sinagoga. Então, se Jesus conhecia tão bem a Bíblia, é sinal de que, durante seus 30 anos em Nazaré, ele deve ter ouvido muito. Ouviu muito, portanto, as Escrituras. Então, como ontem, também hoje, muitas vezes se invocam a Bíblia e as leis da igreja ou da diocese para excluir, condenar pessoas ou grupos de pessoas também. Talvez nos falte um pouco de experiência mais profunda de Deus e o próprio conhecimento
né, mais objetivo da Bíblia, das leis, das normas, para a gente poder provar que nem tudo que se diz, se condena em nome da tradição, em nome da Bíblia, tem consistência também. É importante o conhecimento, buscar esse conhecimento, conhecer, né, muitas vezes para não se deixar levar e ser enrolado. Né. Bom, o quinto conflito também vai se dar no dia de sábado, mas já no iniciozinho do capítulo 3. Então, nós temos ali que, no outro sábado, veja, o anterior já foi no sábado, era o problema do sábado, né? E aqui, de novo, vem o sábado. No outro sábado, ele entra na sinagoga. E lá estava um homem com a mão paralisada. E eles observavam para ver se curaria no sábado, a fim de poder acusá-lo. Jesus falou ao homem da mão paralisada: levanta-te. Aqui no meio. Se põe aqui no meio. Então perguntou para eles: é permitido fazer o bem ou o mal no sábado? Salvar uma vida ou matar? E eles ficaram calados. Jesus passou sobre eles um olhar indignado e triste, com a cegueira dos seus corações. Depois disse ao homem: estende a mão. Ele estendeu e a mão ficou curada. Mas os fariseus, saindo dali, imediatamente reuniram-se com os herodianos em conselho contra ele para matá-lo. Olha que interessante, né? Nós temos aqui nesse texto, né? É o último conflito que este foi provocado pelo mesmo Jesus. Repara que todos os outros foram os outros que produziram o conflito, vieram até Jesus. Jesus estava na casa, aí disseram que ele não podia curá-lo, que ele não tinha autoridade. Depois Jesus está de novo na casa, aí eles ficam falando que ele está lá com os pecadores. Depois Jesus está andando por lá e eles apontam ele que não faz o jejum. Jesus está andando, eles vão atrás porque ele está comendo os espíritos no dia de sábado. Quando chega no último conflito, não é que eles vão até Jesus, é Jesus que vai até eles. E vai até eles na sinagoga, novamente, na sinagoga. E ali, então, há um homem. Há um homem com a mão atrofiada, um deficiente físico, e os adversários observam para ver, né, se ele ia curar esse homem no sábado. Então, queriam acusá-lo disso. Então, a preocupação não era o zelo da lei, mas era a vontade de acusar Jesus, que estava incomodando a eles. E é Jesus quem vai tomar a iniciativa. E ele pede, na verdade, duas coisas ao deficiente físico. Primeiro, ele diz assim: levanta-te e vem para o meio. É interessante porque a palavra em grego levanta, levantar, é a mesma palavra que ressuscitar. Olha que legal, né? Quando Jesus diz para ele, levanta-te e vem para o meio, ele está dizendo, ressuscita. É a mesma palavra que se usa para ressuscitar, significa isso, levantar. Então, o deficiente deve ressuscitar, se levantar para uma nova vida, para um novo momento. Ele vai agora ser curado, vai deixar de ser excluído, impuro. E ele vem para o meio. E o excluído deve ser incluído, acolhido, ocupar o seu lugar. Deve estar junto com todo mundo. E em seguida ele pergunta: em dia de sábado é permitido fazer o bem ou o mal? Salvar a vida ou matar? Ele podia ter perguntado: em dia de sábado é permitido curar, sim ou não? Todo mundo ia responder: não pode. Mas ele mudou a pergunta. Jesus, muito sabiamente, ele não faz essa pergunta direta, se podia ou não. Porque iam olhar pela lei e dizer, não, Moisés disse que não pode. Moisés não pode. Mas, na verdade, ele pergunta pelo bem e pelo mal. É permitido fazer o bem ou o mal? Evidente que ninguém vai dizer que é o mal, né? Então, para ele, naquele caso concreto, não curar, observar a lei do jeito que os outros queriam, era fazer o mal, matar uma vida. Então, com a sua pergunta, ele coloca o dedo na chaga exatamente da questão. Então, denuncia a proibição de curar no dia do sábado, como sistema de morte. Se eu não posso curar num sábado, essa lei
quer a morte e não a vida. Então, uma pergunta sábia, inteligente, simples como a pomba, como diz Jesus, mas muito esperto como a serpente. E os adversários ficam sem resposta, e ele reage com indignação e tristeza diante do silêncio deles, que preferem uma observância sem sentido, né, do que o próprio bem-estar do povo. E vai mandar, então, o homem estender a mão, e aí, na mesma hora, ele fica curado. Então, em resposta à ação de Jesus, fariseus e herodianos se unem e decidem matá-lo. E com essa decisão, eles confirmam que Jesus tinha a razão. Então, realmente, eles são defensores desse sistema de morte. Eles não têm medo de matar para defender-se contra Jesus, que os critica em nome da vida. Exatamente em nome da vida. Então, veja, 5 conflitos que são questões que estão sendo vividas lá, portanto, na comunidade nos anos 70. Então, o título desse primeiro bloco é Cresce a Boa Nova e aparece o conflito. Lá no versículo de 1 a 15, a Boa Nova deve ser preparada e divulgada. E depois nós vimos o objetivo da Boa Nova e a missão da comunidade. E agora aparece o efeito dessa Boa Nova, o anúncio da Boa Nova. Então, onde a Boa Nova cresce, aparece, portanto, o conflito. Aqueles que não querem entender isso como sendo uma Boa Nova. E aí Marcos vai recolher 5 conflitos, 5 questões, 5 problemas que o anúncio da Boa Nova trouxe para Jesus. Lá na época da comunidade, tinham muitos conflitos na comunidade. Então, nem sempre sabiam como se comportar diante dessas acusações, que vinham exatamente por parte das autoridades romanas, lideranças judaicas. Então, esse conjunto dos 5 conflitos serve como uma espécie de cartilha para orientar a comunidade, na época, como hoje também nos orienta diante dos nossos conflitos. O conflito não é um acidente de percurso, mas ele é parte integrante dessa caminhada da Boa Nova. A Boa Nova traz os conflitos. Tem pessoas que não querem a Boa Nova, porque se elas aceitam a Boa Nova, tem que se desinstalar, tem que abrir mão. E esse é que é um grande problema. Você abrir mão quando você está bem instalado. Ainda que vai abrir mão para algo que seja muito melhor e maior do que aquilo que você, nesse momento, está vivendo ou que você está fazendo. Então, nos anos 70, quando ele escreve para a comunidade, havia aí o conflito entre cristãos do paganismo, vindo do paganismo, e também do judaísmo. Então, os que tinham vindo do judaísmo faziam questão do jejum, da comunhão de mesa, da observância do sábado, o que ia provocando longas discussões com aqueles que vinham do paganismo. Então, descrevendo como Jesus se comportava diante dos conflitos, Marcos vai ajudando a comunidade a se orientar e dar a sua resposta também. Então, quando ele escreve o Evangelho, muitos traziam na lembrança essa terrível perseguição, portanto, dos anos 60. E ouvindo agora como o próprio Jesus tinha sido ameaçado de morte e como se comportavam no meio dos conflitos perigosos, os cristãos se encontram em uma fonte de coragem para não desanimar nessa caminhada que eles estão realizando. Se o próprio Jesus foi perseguido por causa disso, e nós também estamos sendo perseguidos, é porque estamos no caminho de Jesus. Então, a segunda parte do Evangelho, ele começa aí com um resumo, 3, 7 a 12, é aquele resumo que nós falamos, e esse resumo das atividades que ele realizava aí no mesmo tempo em que há uma preparação para o que vai ser dito em seguida. Então, o movimento de Jesus vai provocando cada vez mais os conflitos, que já apareceram anteriormente, mas, ao mesmo tempo, ele vai mostrando para que veio. Então, quanto mais Jesus se revela, mais e mais o mistério em torno da sua pessoa vai crescendo também. Ou seja,
vai ficando mais difícil compreender essa mensagem de Jesus, por causa dos conflitos que vão surgindo. Então ele diz assim, 7-12, Jesus retirou-se com seus discípulos para o mar, seguido por grande multidão vinda da Galiléia e da Judéia. Ouvindo dizer o que Jesus fazia, vinha até ele uma enorme multidão, também de Jerusalém, Idumeia, Transjordânia, arredores de Tiro e Sidônia. Ou seja, vinha gente de fora, né, os estrangeiros, gente de dentro da Judéia, Galiléia, vinha gente de tudo quanto é lugar até Jesus. É o resumo do que ele fez até agora, né? Ele ordenou aos discípulos que lhe aprontasse um barco para não ser esmagado pela multidão. É exatamente aquilo que eu falei para vocês, né, no encontro anterior, que Marcos é exagerado, né? Ele mostra assim para que a gente ouvindo, fique imaginando aquela quantidade de gente atrás de Jesus indo até ele. Havia curado a muitos, de modo que todos que sofriam de algum mal se lançavam sobre ele para tocar. Os espíritos impuros, quando viam, prostravam-se diante dele e gritavam: Tu és o Filho de Deus! Mas ele proibia severamente que o dessem a conhecer. Bem, depois de chamar, né, os 5 primeiros discípulos, aqueles primeiros 4 do capítulo 1 e agora Levi no capítulo 2, ele vai convocar o restante do grupo. São todos galileus. E são chamados para realizar o mesmo trabalho que o próprio Jesus. Então, depois subiu ao monte e chamou os que ele quis. E foram ter com ele. Escolheu 12. Entre eles, para ficar em sua companhia, enviá-los a pregar com o poder de expulsar os demônios. Escolheu esses 12. Simão, a quem deu o nome de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, aos quais deu o nome de Boanerges, que quer dizer filhos do trovão. André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, os Zelotes e Judas Iscariotes, que o traiu. Então, nesse versículo, nós encontramos o essencial da obra de Jesus e dos discípulos de toda, portanto, a igreja. Escolheu 12 para ficar em sua companhia e enviá-los a pregar com o poder de expulsar os demônios. Então, formar comunidade, pregar o evangelho e combater o mal. 3 coisas importantíssimas para a vivência e da vida da própria igreja. Grande parte dos nomes vem do Antigo Testamento. Simão, ou Simeão também, Judas, Levi. A tradição da igreja identificou Levi como Mateus, cobrador de impostos. Todos os filhos de Jacó, são todos eles, portanto, da tradição judaica. Tiago é uma derivação de Jacó. Tiago é uma derivação hebraica de Jacó. E também encontramos nome grego, André, Filipe. Então, de acordo com os textos dos Evangelhos e Atos dos Apóstolos, os grupos aparecem de conforme certas afinidades. Então, nós temos aqui uma tabelinha. Nós temos os grupos, portanto, nos diversos evangelhos. Mateus, Marcos, Lucas e Atos dos Apóstolos, que repete os 12. João não apresenta os 12. Então, veja, os 4 primeiros que ele chama, em todos eles, são os mais íntimos de Jesus. Simão, Tiago, André, João. Veja lá em Mateus, Marcos, Lucas e Atos dos Apóstolos. Então, você vai ter lá, portanto, Simão, Tiago, André e João. Ou Pedro, Simão ou Pedro, né? Depois vem os discípulos com afinidade aos não-judeus. São os mais gregos. Filipe, Bartolomeu, Tomé e Mateus. Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Mateus, todos eles. E depois vem os discípulos mais judaizantes, aqueles que são extremamente ligados ao judaísmo, ferrenho, ao judaísmo. Tiago, filho de Alfeu, Tadeu e Simão, Zelota e Judas Iscariotes. Então, os outros 4 últimos, portanto, são os mais judaizantes. Então, eles são dispostos em grupos. Os mais íntimos, depois os que têm uma afinidade mais aos gregos, e depois, por último, aqueles que são mais judaizantes. Assim se estabelece o grupo, os 12, chamados 12,
ligados à tradição judaica em si. Então, depois de escolher os 12 dentro da tradição judaica, isto é, semelhante às 12 tribos de Israel, Marcos descreve mais um conflito entre Jesus e os familiares e escribas, e diz ele que são aqueles que descem de Jerusalém. Então, nós vamos ter aqui de 20 até 35. Então, os nossos versículos apresentam, esses versículos, as cenas seguintes. 20, Jesus voltou para casa com seus discípulos. Ele estava na montanha, agora ele volta para casa, e de novo se reuniu tanta gente que eles nem sequer podiam comer. Novamente, aquele exagero, sempre Marcos apresentando um grande movimento. Então, ele volta para casa, porque ele estava na montanha, reunido com 12, chamou os 12, quando ele convoca para pregar o evangelho e combater os demônios. Então, é um evangelho narrativo, dinâmico. Por isso, ele vai exagerar aí na descrição das imagens. Nem sequer podiam comer. O movimento de Jesus está bombando, portanto. E aí vem o versículo 21. Quando souberam disso, os parentes de Jesus saíram para agarrá-lo, porque diziam que estava fora de si. Então, Jesus está na sua casa. Em Marcos, casa, barco de Jesus, tem significado simbólico de igreja, comunidade, lugar dos seguidores. Muitos estão com ele. E chegam os parentes e querem agarrá-lo. Por quê? Então, primeiro, é necessário perceber que tanto os que estão em casa quanto os parentes querem estar com Jesus. Ele está na casa com muitos, mas os parentes querem agarrá-lo para estar também com ele, mas não querem entrar dentro da casa. Então, é um contraste. Muitos querem estar com ele na casa, mas os seus parentes querem estar com ele fora da casa. Então, há uma disposição dos parentes, sem especificar quem, de tirá-lo também à força. Porque ele diz que quer agarrá-lo. Então, a atitude, ela revela, por um lado, a ignorância dos parentes sobre a missão de Jesus, de não entender a importância da casa. Por outro lado, mostra também que eles estão preocupados com o rumo que esse movimento está tomando, por causa dos conflitos que apareceram anteriormente. Esses conflitos fatalmente levarão à morte de Jesus. É preciso, então, tirá-lo desse movimento, dessa caminhada, dessa estrada, porque ele vai acabar sendo assassinado. Mas isso revela, ao mesmo tempo, que não estão entendendo a importância do movimento dessa caminhada, dessa casa, na qual ele está sendo seguido por muitos. Então, são os dois versículos 20 e 21. E aí vem agora o 22. Os mestres da lei, que tinham vindo de Jerusalém, diziam que ele estava possuído por Beelzebul e que, pelo príncipe dos demônios, ele expulsava os demônios. Então, agora, a cena se modifica. Então, não estão mais os parentes, mas sim aqueles que vieram de Jerusalém. E quem são esses? As autoridades. Então, elas chegam com uma grave acusação contra Jesus, uma vez que elas dizem que ele está possuído por Beelzebul. Beelzebul, o príncipe dos demônios. Esse nome traz uma certa ironia, porque no Antigo Testamento nós vamos encontrar Baal-zebub, que é uma divindade cananeia, e é chamado Senhor das moscas, dos insetos, das moscas. E os judeus chamavam ele de Beel-zebul, que é o deus do esterco. Então, ele fazia uma associação de que as moscas ficam em cima do esterco. Então, é um deus do esterco. É uma forma mesmo de depreciar a divindade. Uma maneira de depreciação da divindade alheia. E vão dizer que é em nome desse Beelzebul, esse deus do esterco, é que Jesus está realizando tudo o que ele realiza. Perceberam a dimensão dessa acusação que eles fazem, a profundidade disso? Então, a atitude das autoridades é diferente dos parentes. Antes, os parentes querem agarrar para tirar Jesus do movimento. Sabem que o perigo está próximo.
As autoridades não. Elas querem já condenar, portanto, Jesus. Então, o medo dos parentes, na verdade, né, eles têm a ver. Né? O medo dos parentes tinha algo a ver. 23 a 26. Então Jesus os chamou e falou-lhes em parábolas. Como é que Satanás pode expulsar Satanás? Se o reino se divide contra si mesmo, ele não pode se manter. Se uma família se divide contra si mesmo, ela não vai se manter. Então, se Satanás se levanta contra si mesmo, né, e se divide, não pode sobreviver, mas será destruído. Bem, então a conclusão óbvia, curta e grossa, é que um reino não se mantém dividido. Uma casa não se mantém dividida. E Satanás não sobrevive dividido. Então, será que aqui, por detrás disso, está só um recado para as autoridades? Ou estaria também incluso os parentes? Né? Observe que a casa, ele fala também da casa. Ele fala do reino, fala de Satanás. Mas a casa é central. O reino dividido, a casa dividido e Satanás dividido. A casa está no centro. 27. Ninguém pode entrar na casa de um homem forte para roubar seus bens sem antes o amarrar, só depois de saquear sua casa. A casa, a casa. Ele estava lá no início da casa, depois ele volta a falar da casa. Agora aqui, com esse exemplo, de novo, nós temos a casa. Né? Então a discussão continua e aparece a casa. A imagem do homem forte, às vezes pode fazer uma referência a Jesus. Ele é o homem forte. Porque lá em 1,7, João Batista se refere a ele assim. Ele pôs-se a proclamar, depois de mim vem outro mais forte, poderoso do que eu, ante o qual não sou nem digno de prostrar para desatar a correia do calçado. E às vezes a gente pode achar que esse homem forte que Jesus está falando aqui, seja ele mesmo, mas não é Jesus. Não é o caso. Então o que se quer aqui é salvar os bens que estão na casa. Desde o início desse texto, quem é que está na casa? Que bens, portanto, são esses aos quais Jesus está se referindo? Quem é que está na casa? A casa estava cheia de gente que ele não podia nem comer. Então, quem está na casa sob o poder do homem forte, amarrado pelo homem forte? Quem é? Então, por que o homem forte deve ser amarrado e imobilizado? As palavras de Jesus amarram o homem forte. O homem forte são as autoridades. As autoridades têm que ser amarradas para que o povo, que é o bem da casa, possa ser libertado. O povo está na mão do homem forte. O povo está na mão dessa tradição, dessa doutrina que engessa essas leis que fazem com que o povo fique preso a elas. E o que Jesus está dizendo é que é preciso amarrar, enfrentar as autoridades para libertar o povo dessa acusação que muitas vezes eles fazem do pecado e etc. e tal, que nós vimos lá nos conflitos. Então, o homem forte aqui são as autoridades, não é Jesus. E os bens da casa, portanto, é o próprio povo. 28 a 30. Em verdade vos digo, tudo será perdoado aos homens, tanto os pecados como qualquer blasfêmia que tiverem dito. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca será perdoado, mas será culpado de um pecado eterno. Ele falou isso porque eles diziam que eles estavam possuídos pelo espírito mau, o Belzebu, que ele havia dito lá no começo. Então, versículo 30, ele volta aqui a falar lá do versículo 22, da acusação. Então, não havia sido dito contra o Espírito Santo, na verdade, mas contra Jesus. Claro que, evidentemente, tudo que Jesus realiza é obra de Deus, e, portanto, do Pai, do Espírito Santo e do próprio Jesus, o Filho. Então, como estão dizendo que é obra de Satanás, vem aí a advertência. Esse pecado não tem perdão. Então, estão atribuindo a Belzebu, que é do Espírito. Então, o homem forte está amarrado de vez. Ele amarra o homem forte de vez. Não tem perdão. Isso que vocês estão fazendo
não tem perdão. Bem, então entra 31, 32. Nisso chegaram sua mãe e seus irmãos, e eles ficaram do lado de fora e mandaram chamá-lo. Havia uma multidão sentada ao redor dele. Então lhe disseram: tua mãe e teus irmãos estão lá fora à tua procura. Então terminou o assunto com as autoridades, volta de novo a família, né? Que parece que ele já tinha deixado isso lá no versículo 21, mas aqui no 31 ela volta novamente. Então, aparentemente, porque se a gente olhar bem na discussão com as autoridades, entrou a questão da casa dividida, a casa saqueada. Ela começa a falar de casa, casa dividida, casa saqueada, volta aqui de novo a falar de casa, né? Então, ele está querendo dar um recado através da forma que esse texto apresenta. Portanto, repare, 20 e 21, estão na casa e a família quer agarrá-lo. 22 a 30, discussão em torno da casa dividida e a casa saqueada. 31, 32, estão na casa e a família vem chamá-lo. Repara que aqui eles estão chamando, né? Não estão querendo agarrá-lo. Então, entre a atitude da família lá no início e a família agora, tem uma grande diferença. Não quer mais agarrar, mas apenas chamá-lo. Será que Jesus vai atender? Então, ele coloca em evidência a discussão com as autoridades, mostrando como é importante entender que as suas palavras e ações são parte de um projeto de Deus. E o conflito aqui mostra que existe, de fato, dois projetos em ação. Um da parte de Satanás, das autoridades, e outro da parte de Deus, da igreja e, portanto, da casa. E termina, então, ele respondeu: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? E olhando para os que estavam sentados ao seu redor, ele disse: aqui estão minha mãe, meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Então, quem faz a vontade de Deus, ele diz: esse é meu irmão, minha irmã, minha mãe. É uma resposta dura. Lendo fora do contexto do capítulo 3, até parece uma resposta mal criada, né? Nossa, sua mãe está te chamando. Quem é minha mãe? Agora, olhando novamente o início de tudo, então, primeiro Jesus estava com os 12 na montanha. Lembram lá? Começamos a falar que ele estava na montanha. É o chamado dos 12, 13 a 19. Depois vem a família que quer agarrá-lo. Aí vem a autoridade que acusa Jesus. E, por último, a família manda chamar. E a verdadeira família de Jesus, né? Quem faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Então, temos aqui 5 tópicos. O chamado dos 12, a família que quer agarrar, as autoridades que o acusam, a família que manda chamar, e depois ele fala sobre a verdadeira família de Jesus. Então, qual é a conclusão? Né? Qual é a conclusão? São várias. Então, essa estrutura, onde começa e termina, formando comunidade, nos aponta para uma diferença. Repara aqui, ó, chamado dos 12, 13 a 19, forma comunidade, e termina falando de formar comunidade como a verdadeira família de Jesus em 33, 35. Né? Então, em 13 a 19, é a comunidade dos 12, uma referência ao número das 12 tribos de Israel, que é um ambiente judaico, 12, as 12 tribos. Já no final, temos uma referência a todos que ouvem e praticam a palavra. Uma referência ao ambiente não necessariamente judaico, mas aqueles que vêm do paganismo, da gentilidade. A comunidade de Jesus, dos seguidores, não é só dos seguidores judeus, da tradição filhos de Abraão, mas é também daqueles que vieram de outras localidades, de outras tradições. Então, a família sanguínea não é referência para o discipulado, não é preciso ser irmão, primo, não, nada disso. Isso talvez até revele o conflito logo depois da morte de Jesus, quando Tiago, que é chamado o irmão de Jesus, assume o grupo de Jerusalém, ao lado de Pedro e João, que Paulo vai dizer em Gálatas que são as colunas da igreja. Então, a família e a casa, em grego essas palavras são muito parecidas. Casa é oikos, família é oikia. Então, família, casa,
No capítulo 3, é o referencial, é o fio condutor, né, dessa estrutura que parece um verdadeiro sanduíche aí da ação de Jesus. E no centro estão 3 alertas. A casa não pode estar dividida. É preciso amarrar o homem forte para libertar o povo das suas garras e entender o projeto de Jesus, na verdade, como sendo o projeto do reino do Pai, do reino de Deus. Então, esse estar dentro e fora da casa, da família, é o referencial nosso, portanto. Então, a exemplo dos 12, também a gente é convidado a formar comunidade, unidades, em torno de um interesse comum. Né? Conflitos internos sempre existem, sempre vão existir. De certo modo, às vezes são até saudáveis, na medida em que fazem o trabalho pastoral avançar. O problema é quando acontece o contrário, né? Quando não avança. E o exemplo de Jesus, a exemplo disso, também somos chamados a amarrar o homem forte. E aí somos obrigados a perceber onde estão os homens fortes hoje, de que forma agem, como enfrentá-los. Então, será que a gente tem o discernimento para dizer isso ou aquilo verdadeira e dizer que é verdadeiramente a palavra de Deus? Quais são os critérios? Nós vamos buscar como Jesus fazia. Essas são também perguntas que a comunidade fez e foram buscar nas próprias palavras de Jesus. E a pergunta é que somos verdadeiramente famílias de Jesus? Ouvimos e praticamos a palavra de Deus? São questionamentos aí que esse texto deixa para nós. Não são textos bonitos, belos, mas são provocativos. Textos que nos provocam também.